Silent Hill 2 Remake. Quem diria, meus amigos, que nós seríamos tão bem agraciados esse ano com esse jogo? Que, sinceramente, eu e você não esperávamos nada. E antes de começar a tecer minha opinião sobre o jogo e dizer por que todo mundo queimou a língua, a gente precisa atribuir muito da culpa das expectativas negativas em cima da própria desenvolvedora Bloober Team com seus trailers. Principalmente porque não só aspectos como gameplay e gráficos pareciam estar muito esquisitos e estranhos e não condizentes com os padrões dos jogos, principalmente de survival horrors atuais, mas como também a própria escolha artística, da direção do trailer não foi bem escolhida por não saber passar exatamente o que o jogo é de fato. E eu também quero destacar aqui a devida importância de todo mundo que reclamou, porque a Bloober Team já assumiu que foi inclusive por conta de várias críticas que fizeram à gameplay, aos gráficos, à direção do trailer, que fez com que ela revisasse e mudasse várias coisinhas para melhorar o jogo. Então, de antemão, se o jogo é o que é hoje, se surpreendeu a gente, foi porque a gente tá revivendo aquele caso de reclamar do Sonic, do filme do Sonic, para que eles melhorassem ele e a gente ter o que a gente quer. Mas a gente tá aqui para discutir o resultado final e o que esse jogo entregou. Eu sou o Fox e vocês já sabem. Sejam mais que bem-vindos a esse vídeo. Simbora! Bom, antes de mais nada, eu quero destacar aqui que essa análise está sendo feita por uma pessoa que nunca jogou um jogo de Silent Hill na vida até agora, cuja principal referência que eu vou ter e traçar paralelos ao longo do vídeo é com Resident Evil, que, embora não seja uma análise comparativa, ainda assim comparações vão ser feitas. Esse vídeo vai ser legal principalmente para aquela pessoa que tá vindo de Resident Evil e tá em dúvida se vale a pena ou se vai gostar de jogar esse jogo ou não. Se for o teu caso, fica aqui que você vai saber. Então, vamos lá. Silent Hill 2 Remake foi desenvolvido pela Bloober Team e publicado pela Konami. Essa desenvolvedora que até então não tinha se provado ser a melhor opção para poder desenvolver um jogo tão clássico e tão aclamado como esse. Visto que os seus últimos trabalhos de modo geral foram vistos como jogos blazer. Seja o esquecível Bruxa de Blair, tanto que eu quase esqueci de mencionar ele aqui, e o mediano The Medium. E eu juro que isso não foi um trocadilho, porque o jogo é bem meh mesmo. E essas expectativas estavam baixas, mesmo sabendo da contribuição de pessoas que participaram no jogo original, como Masahiro Ito e o compositor da trilha original, Akira Yamaoka. Mas ok, o jogo foi lançado para PS5 e PC. Então vamos começar pela história. Fiquem tranquilos, eu não vou dar spoiler nenhum para vocês, até porque eu acredito que este seja o principal ponto forte desse jogo, até mais do que a própria gameplay, inclusive. Então eu vou só partir da premissa inicial, não se preocupem. A gente joga com James Sunderland, esse que recebe uma carta de sua esposa, mas tem um detalhe, ela está falecida há 3 anos, dizendo que quer se encontrar no seu lugar especial em Silent Hill. James, obviamente, fica intrigado com isso e vai em busca de sua amada em Silent Hill. E é a partir daí que o jogo começa. Gente, a história é o único ponto que eu vou ter que abordar de forma mais superficial, porque ela de fato é a experiência do jogo. E eu não poderia fazer reflexões e discussões sem entregar. Então vou falar brevemente sobre as minhas impressões. A história desse jogo me surpreendeu completamente. Por quê? Por mais que ela parta de uma premissa simples, as coisas têm muitas e muitas camadas. As sutilezas e nuances e detalhes do jogo, a forma como ele conta essa história e a forma dicotômica e por muitas vezes nas entrelinhas do que os personagens falam, te instigam muito a ficar grudado com o olho na tela e prestar atenção em cada cutscene e detalhe dos cenários que você explora. O jogo cria propositalmente uma distância com você jogador, de modo que você nunca sabe direito o que está acontecendo e por que está acontecendo. E essa distância, principalmente, é o que corrobora para esse aspecto e clima de terror que o jogo tem. Porque ele nunca te põe no conforto de estar sob o controle das situações e de saber o que está acontecendo. Então, o tempo todo você lida com o desconhecido. E a história, o tempo todo, ela te fornece migalhas para você entender aos poucos o que está acontecendo. Ou tentar entender, porque muitas coisas, na verdade, são interpretativas. Ou abrem margem para discussões. Então, principalmente se você for um jogador que aprecia uma obra, que aprecia uma história e que gosta de ser desafiado a interpretar, ou que simplesmente gostam de obras que te passam esse ar mais misterioso, você vai se deleitar aqui. Porque de fato é isso que esse jogo entrega. O jogo, ele aborda temas muito delicados, muito pesados da sua maneira, e faz isso de forma brilhante, com suas sutilezas e nuances, te guiando a fazer entender o que ele quer dizer.
sem necessariamente dizer. É uma história boa, é uma história madura, uma história que te faz refletir, se importar com os personagens, e é uma ótica muito introspectiva do personagem James. E muito sobre a pessoa dele, coisa que eu sinceramente sinto falta em Resident Evil. Porque dificilmente o jogo para poder focar e desenvolver a personalidade ou drama de algum dos personagens. Vocês podem reclamar o tanto que for de Resident Evil 6, mas ele pelo menos foi um jogo que tentou parar um pouco em algum momento para desenvolver melhor o Chris na sua campanha, mesmo que ela seja uma das mais criticadas. Resident Evil 2 Remake também tenta desenvolver um pouco o lado do Leon ser um policial novato e se sentir encurralado e impotente naquela situação de lidar com armas biológicas no seu primeiro dia. Da mesma forma, Resident Evil 3 Remake também, naquele comecinho com a Jill, no apartamentinho dela, cheio de remédio, na bancada, sem conseguir dormir, mas que ainda assim são coisas meio rasas ainda abordadas por Resident Evil, e esse jogo faz com maestria. Mas enfim, eu entendo que são propostas diferentes. Beleza, tirado a história de lado, vamos falar sobre o que o jogo de fato entrega como jogo, os aspectos técnicos e a gameplay. Então vamos lá, esse jogo ele foi desenvolvido na Unreal Engine 5, então ele vai te entregar gráficos muito bons, seja no PlayStation 5, seja no PC. Eu vou falar aqui melhor sobre o PlayStation 5, porque foi onde eu joguei, com foco no modo de qualidade. E de fato a entrega gráfica é muito boa, bem próxima ali ao que o Alan Wake 2 entrega. Porém, esse jogo ele é meio pesado. Ao executar ele no modo desempenho, ele tenta chegar aos 60 frames no PS5, ele fica oscilando entre 57 e 55, atinge os 60. Porém, o jogo abaixa a resolução para 1080p. E você tem uma redução perceptível nos gráficos. O que é um pouco estranho, porque o aceitável deveria ser esse jogo rodar a 2K e aguentando os 60 frames. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. No PC, o jogo também não escapa de ser pesado. Eu tenho um amigo que tem uma configuração muito boa, uma RTX 4090, e ele não conseguiu jogar esse jogo com tudo no Ultra, a 60 FPS, sem ligar o DLSS da placa de vídeo. Então, mais uma vez, a gente está vendo um caso onde uma técnica de inteligência artificial tem que ser ligada para você conseguir sustentar uma resolução alta e os 60 frames em um jogo. Coisa que, pra mim, é inaceitável numa placa de vídeo que você pagou 11 mil reais. Mas enfim, isso aí já é problema da desenvolvedora. Bom, a minha experiência fluiu bem no PlayStation 5, eu inclusive recomendaria que vocês jogassem também no modo de qualidade. Eu testei ambos os modos e sinceramente os 60 frames não fez tanta diferença, até pelo fato do jogo em si ser um tanto quanto lento. O James é meio pesadão de controlar, as esquivas são meio duronas de fazer, então você não sente muita perda de fluidez. Além de que o jogo ele é muito escuro, então quando você reduz o gráfico no modo desempenho, são desativados vários recursos de iluminação que te ajudam a se mover em situações de extrema escuridão. Isso é perceptível. Então eu recomendo que pelo menos em situações onde há muita escuridão, você ligue o modo qualidade e jogue nessa configuração. A gameplay do jogo ela é bem simples, você anda, corre, esquiva, bate, atira, cura e realizações que basicamente consistem em você apertar X ou o botão de interação para poder avançar. Fora isso, uma mecânica interessante que esse jogo traz é a de quebra de paredes. Então vão existir várias paredezinhas com umas rachaduras que você pode muito bem usar a sua arma de mão, seja o cano ou a madeira para poder quebrar e ter acesso a atalhos e até lugares secretos. O jogo vai te instigar muito a fazer isso. O combate é bem interessante, ele se torna mais desafiador, principalmente nas dificuldades mais elevadas. Inclusive, se você for um jogador de survival horror que sabe se virar bem e se garante, você já pode começar esse jogo botando pelo menos a dificuldade do combate mais no alto. Eu no começo, por não saber, resolvi não arriscar e coloquei no normal. E sinceramente minha experiência foi bem tranquila e eu poderia ter colocado no mais difícil, porque pelo menos a parte do combate não é o desafio maior desse jogo. O lance é você pegar o timing que os inimigos atacam e desviar, saber quando recuar e em que momentos atacar, e mesclar seus ataques corpo a corpo com os tiros das armas de fogo. Inclusive o corpo a corpo do jogo ele é muito bom, muito impactante, você sente a violência do James quando ele bate, a vontade dele, é algo inclusive até mérito, né, da sonoplastia desse jogo. A variedade de inimigos desse jogo ela é muito interessante porque ele não seguiu a risca um para um do que o original fez. Então, muitos inimigos, apesar de serem os mesmos, contam com variações que não tinha no original, o que é interessante e dá uma diversificada no gameplay. Em alguns momentos, obviamente, cai na repetição, quando você se vê enfrentando os mesmos inimigos, mas o jogo consegue dar uma diversificada boa. Uma coisa também muito bem acertada desse jogo foi o posicionamento dos inimigos, bastante estratégico, pra te pegar de surpresa ou te deixar desprevenido em algumas situações, quando você vê que tem dois bichos vindo em direções opostas pra cima de você.
ou em situações onde você vai se ver muito apertado, com vários inimigos ao seu redor num local fechado. E aí você vai ter que ligar o seu instinto de sobrevivência para poder escapar e contornar essas situações. Inclusive, eu quero destacar um inimigo aqui, porque ele transmite muito bem o sentimento desse jogo. E é o que eu vejo, inclusive, muita gente cometendo o erro de falar na internet. Ah, mas esse jogo não dá medo, esse jogo não é assustador, você não vai sentir medo. Mas a verdade é que a proposta do jogo não é essa, não é necessariamente te dar um jumpscare ou fazer você ficar com medo. Silent Hill, o que ele tenta fazer de verdade é você sentir um desconforto. A gente vê isso principalmente na mecânica de um item que a gente usa, que é o rádio. Esse rádio que detecta a presença dos inimigos, emitindo frequência de ondas, que vão ficando cada vez mais intensas e mais altas conforme você se aproxima de um inimigo. Então, em muitas situações, não vão se tratar de medo, mas sim de desconforto. Você vai ouvir o radinho apitar e você vai ficar pensando, beleza, eu sei que tem um inimigo aqui, mas onde ele tá? Em cima? Embaixo? Esquerda? Direita? Do meu lado? Onde? Onde? E essa é a sensação que o jogo quer que você sinta mesmo. Aquele desconforto, aquele fato de você entrar cômodo a cômodo e você não saber necessariamente onde aquele inimigo vai estar. Mesmo que você espere e já saiba que ele está ali. E, sinceramente, esse jogo faz isso muito bem. Essa construção do desconforto e da preocupação de você saber que tem algo ali, mas você não sabe onde está. E aquela coisa provavelmente tá te espreitando ou tá em algum canto só esperando você passar perto. Que é o caso desse inimigo que eu ia citar, o Manequim. Que é um inimigo extremamente fraco, porém muito traiçoeiro. Porque o safado, ele fica escondidinho nos cantos do mapa, muitas vezes se camuflando com o cenário ou colocados estrategicamente em pontos cegos, para quando você estiver de guarda baixa, ele ir lá e beliscar um hit e te arrancar um susto de volta. E muitas vezes o jogo provoca isso de propósito, porque às vezes ele coloca um item na sua frente para que você consiga visualizar, só para você ir lá todo felizão pegar o item e vir um manequim e pular em cima de você. E isso acontece ao longo do jogo todo. Ainda sobre o manequim, ele faz parte do hall de inimigos que conta com uma variação, que é pior do que ele normal. Que eu não vou dizer porque essa eu quero que vocês descubram. E vocês mesmos passem a raiva de vocês. Ainda no quesito de inimigos, esse jogo conta com boss fights muito criativas, seguindo a mesma linha dos inimigos comuns para design de monstros. Um bicho mais feio e grotesco que o outro. Os caras capricharam muito, não só no design dos bosses, mas no próprio som, o barulho que eles fazem é agoniante e perturbador. E até mesmo os bosses têm suas próprias analogias e são fragmentos da história. Quem jogou vai saber isso. A minha boss fight favorita desse jogo envolve você proteger uma determinada personagem. Essa aí, na mesma medida que consegue ser extremamente divertida, também é bem perturbadora. E é claro que eu não podia deixar de falar dele, o nosso queridão, lindão, nêmesis desse jogo, Pyramid Head, que também é um fator de grande destaque nesse jogo. Até eu, mesmo sem ter jogado, mesmo sem conhecer a franquia, a primeira coisa que pensei quando anunciaram esse remake foi em como seria o design desse bicho. Assim como todo o resto do jogo, no qual eu tinha expectativa baixíssima, esse também foi um fator de surpresa. Porque eu pensei que eles iam na mesma onda da Capcom quando foi fazer o redesign do Nemesis do Resident Evil 3 Remake. Fazer ele ser todo forte, monstrengo, com grunhidos de bicho tipo bichão mesmo, sabe? Levar o Pyramid Head pra esse lado de monstro mais genérico e forte e grande. Mas não, eles foram totalmente na contramão. O redesign dele segue muito o rastro do clássico. Ele é imponente, ele não é bichão, ele é forte sim, mas ele mantém aquela figura humanoide e simplista que o Pyramid Head tinha. E eu não acho que essa decisão poderia ter sido mais acertada. E aqui, mais um ponto pra Bloober Team. E, bicho, sinceramente, eu não gosto muito de elogiar ou colocar a atmosfera de determinado jogo como um ponto muito positivo. Porque, sinceramente, me soa meio frufruzice ou uma desculpa esfarrapada pra elogiar alguma coisa. No sentido de, olha só como esse jogo transmite a sensação de é como você estar ali dentro de fato. Então, esse tipo de coisa me soa meio raso, mas eu tenho que admitir que nesse jogo, esse é o segundo elemento mais importante, a atmosfera. Coisa que toda a direção de arte, juntamente com a trilha sonora, em conjunto, conseguem te passar muito bem. A imersão desse jogo, ela é absoluta. Pelo menos pra mim, funcionou perfeitamente. Eu sentia como se realmente estivesse em Silent Hill. A solidão, a sensação de estar perdido, de estar em um lugar isolado, sem ajuda, sem esperança, são coisas que esse jogo consegue comunicar muito bem. E que de fato você está inserido em uma situação onde você só pode contar com você mesmo. E até mesmo as pessoas que estão no seu caminho que você encontra e tenta estabelecer uma espécie de vínculo, parecem ser algo indiferente, ou que não se importam o suficiente com você, ou que são só desconexas. Silent Hill, a cidade, é um personagem junto com James e os outros. Você sente que tá numa cidade isolada.
com névoa, com lago, sente muito bem a sensação de interior. E isso é responsável diretamente pela atmosfera que o jogo cria. E sinceramente, eu não tenho do que reclamar, porque funcionou perfeitamente pra mim. E finalmente chegamos à exploração do jogo. Esse, pessoal, é o ponto onde eu mais vou fazer comparações a Resident Evil. E é aqui onde eu mais senti as diferenças que impactam pro bem ou pro mal. Vamos lá. Boa parte do jogo você vai passar gastando tempo explorando, pegando recursos, kit médicos, armas e itens chaves. A mecânica matriz consiste em você chegar em um lugar onde tudo vai estar praticamente trancado e aos poucos você vai liberando o acesso, como em qualquer jogo onde o backtrack funciona decentemente. Porém, o diferencial desse jogo aqui é a escala e a complexidade dos puzzles. Esse jogo pra mim faz uma coisa que Resident Evil ainda não faz, que é ter um game design e uma estrutura de mapa super intrigante. Por quê? Principalmente motivado por não deixar o jogador ficar empacando, a Capcom dá muitas dicas visuais que te dão a entender onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Coisa que Silent Hill não se preocupa muito em fazer, o que é ótimo. Porque diferente de Resident Evil, onde você vai ter aquelas marcas amarelonas nos barris que você pode quebrar, ou uma luz piscando num local totalmente escuro para você pegar o item que você tem que pegar, indicado por essa luz, Silent Hill 2 te solta e te deixa ser recompensado pela exploração por conta própria. Então, em jogos normalmente quando você tem que pegar algum item muito importante, ele vai estar em algum lugar muito bem posicionado, no qual você provavelmente vai passar por ele em algum momento, que é uma decisão que facilita um pouco a sua jornada. Silent Hill, por mais que tenha itens chaves posicionados assim, vários itens importantíssimos estão em lugares isolados, às vezes um banheiro aleatório do hospital, que você provavelmente nem passaria ali, que você nem olharia por parecer um lugar secundário. Vai fazer você ficar preso, vai fazer você empacar se você não for ali achar ele. Isso inclusive recompensa muito a sensação de exploração. O fato de saber que a sua própria exploração te recompensou achando aquele item chave, num lugar muito pouco provável de estar um item importante ali. Isso acontece em vários momentos, inclusive corroborando para aquele sentimento de sobrevivência ao qual eu disse anteriormente. A construção dos puzzles e dos ambientes são mais complexas e, na minha opinião, mais bem feitas que Resident Evil. A estrutura do hospital, por exemplo, ela inclusive chega a ser um pouco intimidadora, porque é um lugar muito grande, com muitas possibilidades de onde ir e o que fazer. E de novo, a atmosfera toma conta, os files aos poucos vão te contando a história do lugar, dos pacientes, você vai se familiarizando. Eu gosto de citar o hospital, por exemplo, porque digo isso sem estar emocionado de forma alguma, já deu tempo de eu digerir o jogo. Pra mim esse hospital virou o melhor cenário, a melhor localização de jogos de terror, inclusive superando a RPD do Resident Evil 2 e a vila do Resident Evil 4. Eu amei cada segundo nessa estrutura, a imersão, eu decorei os cômodos, eu já conhecia completamente o lugar depois de terminar a exploração dali. E tudo parece crível nas suas devidas proporções. Eu sinto, inclusive, que tudo que esse jogo tem em comum com Resident Evil parece se fazer de forma mais arcade, por assim dizer. Uma forma mais simplificada ou reduzida. Ou talvez só esse jogo faça com um pouco mais de complexidade ou desenvolvimento. Visto que eu sinto que se esse jogo, esse mesmo cenário do hospital, por exemplo, fosse feito pela Capcom, ele seria um tanto quanto reduzido. Os puzzles seriam um tanto quanto simplificados, se adaptando num game design para fornecer mais informações para o jogador avançar mais rápido na história e não se sentir, talvez, frustrado. Mas essa parte é só uma suposição e divagação minha. Outro elemento de exploração muito interessante e muito bem feito é a questão do mapa, e como o James interage com isso, visto que, ao coletar files importantes, especialmente sobre localizações de itens e peças-chave para avançar na história, o James vai fazer algumas anotações no próprio mapa, marcando pontos importantes, pontos de interesse, portas que estão abertas, portas que podem ser abertas, portas fechadas, escadas e outras coisas para marcar o mapa. Isso é muito interessante, essa forma da própria interação com o mapa, uma anotação que uma pessoa realmente faria para se guiar. Coisa que eu já vejo como Resident Evil podendo fazer melhor, já que me parece mais caprichado e mais interessante do que ficar abrindo o mapa para checar se, quando a sala ainda tem itens a serem pegos, está vermelha ou azul depois que você já pegou tudo. Enfim, mas eu também sei que isso não é novidade desse jogo, The Last of Us 2 já fazia isso, e se eu não me recordo, algum outro jogo já fazia antes de The Last of Us 2 também. Pois é, eu tava até agora só rasgando seda, falando tudo que o jogo tem de bom, mas ele também não escapa de ter alguns pontos negativos, e um deles em especial é um tanto quanto levemente grave, mas vamos lá. O principal problema desse jogo pra mim acaba sendo uma quebra de ritmo, que ele tem mais da metade ali pra frente um pouco. Que é quando o James ele passa a entrar numa espécie de mundo invertido, um segundo plano, onde coisas desconexas da realidade, mais sobrenaturais e viajadas na maionese passam a acontecer. Então, qual é o problema? Silent Hill 2 Remake tem uma média de 19 a 20 horas para você completar, o que acaba sendo o dobro do jogo original. Então a Bloober Team ela fez muitas adições de trechos novos, de exploração,
momentos mais demorados. E de modo geral, isso fez bem pro jogo ampliar a experiência. Só que eu senti que, em certo momento, passou a perder um pouco a mão. Porque alguns desses trechos, nesse segundo plano, acabam sendo um pouco estendidos e demorados demais, envolvendo alguns puzzles que não te recompensam muito bem, a ponto do jogo verdadeiramente flertar com a monotonia. Então, mesmo diante de vários elogios, eu tenho que dizer que Silent Hill, por alguns momentos, acaba sendo um jogo chato por esses momentos. Eu sinto que facilmente, dessas 19, 20 horas que o jogo tem, umas 2 horinhas e meia poderiam ser facilmente cortadas, para a experiência fluir um pouco melhor. Sim, eu queria que a campanha fosse um pouco mais curta, porque de fato, às vezes, e só às vezes, menos é mais. E nesse caso, uma certa diminuição desses trechos fariam muito bem para esse jogo e tirariam essa monotonia. Mas claro, não passou em nenhum momento pela minha cabeça de desistir de jogar o jogo de forma alguma. Mas o ponto onde isso atrapalha é principalmente, por esse jogo ter um fator replay, isso interferir em jogadas futuras. No sentido de que toda vez que eu for começar uma gameplay nova, eu vou pensar, poxa, mas lá pra frente tem aquela parte que é chata. E sim, eu sei que você pensa isso quando chega na parte dos esgotos do Resident Evil 2, quando chega na parte do navio da Mia do Resident Evil 7, ou na fábrica do Heisenberg do Resident Evil Village. E esse jogo tem essas partes chatas também, que eu julgo inclusive ser piores do que as partes chatas de Resident Evil. Bicho, não dá pra acertar em tudo também, né? Outra coisa que poderia ser melhor nesse jogo, mas acaba sendo mais um ponto neutro do que ruim, mas sim uma variedade maior de armas, eu senti um pouco de falta. Porém, esse tópico eu até entendo, porque eles quiseram seguir a risca do original, já que o que você tinha acesso era 2 armas melee e 3 armas a longa distância. E esse jogo manteve isso. Mas, mesmo sendo um remake, já que tomou suas devidas liberdades criativas pra estender a campanha, acho que poderia ter tomado uma liberdadezinha pra colocar uma arma extra também. Sem mencionar, sem contar a arma que você recebe no novo jogo mais, tá? Sem ser aquela. Uma arma que você pegasse no jogo base mesmo. Acho que 1 ou 2 a mais tava de bom tamanho. De modo geral, esses são os principais pontos que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Eu recomendo muito, acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Acho que as coisas que são ruins ou que poderiam ser melhores são mínimas. E a experiência acaba sendo uma coisa muito positiva. Se você é fã de jogos do gênero, joga sem medo. O jogo, ele tá bastante caro, então espera uma promoção ou racha com algum amigo ou 2 pra poder jogar. Mas se você puder ter acesso a essa experiência, tenha. Eu fui completamente surpreendido, eu esperava jogar uma certa variante de Resident Evil, mas o jogo ele fez uma coisa muito melhor do que o que eu pensava, porque ele possui uma identidade própria, ele é outra coisa, ele tem sua própria identidade, aborda sua própria temática, e como eu dei a entender ao longo da análise, faz coisas inclusive muito melhores que Resident Evil. O que eu tenho que reconhecer, porque gente, eu também amo Resident Evil, ainda é minha saga preferida, eu ainda acho Resident Evil no contexto geral melhor, mas eu tenho que dar o devido reconhecimento ao que esse jogo faz e o que ele entrega. Você, quando tem interesse na história, você termina de zerar, você vai atrás de vídeos, buscando explicações. Inclusive, não é à toa que a comunidade desse jogo é muito ativa até hoje, com discussões em fóruns e canais completamente dedicados a Silent Hill. Inclusive, essa margem interpretativa que a história do jogo tem, é uma das coisas que mantém essa comunidade ativa até hoje, de pessoas que gostam de conversar e teorizar sobre aspectos da história do jogo e o que eles podem ou não significar. Mas isso eu deixo pra vocês. Eu queria passar o que o jogo era como jogo. Comenta aí o que você achou, suas expectativas. Vamos debater aí de forma bacana e tranquila aí nos comentários sobre isso. Se eu fosse dar uma nota, esse jogo seria 9,5, eu tiraria meio pontinho pelas partes monótonas que eu falei. Sim, isso dá uma leve manchadinha no jogo, mas não estraga ele de forma alguma. Abraços, falou!